Boa noite. Tudo bem? Já nos conhecemos no sábado passado? Quem está chegando hoje? Boa parte, né? Alguns não estiveram aqui na aula inaugural. Como o Ricardo falou, eu me chamo Laísa, coordeno o ciclo 1, que é esse primeiro ciclo de estudos da ULI. E a cada sexta-feira, a cada sexta-feira vocês vão encontrar aqui essa equipe que, no final, vou trazer de volta para apresentar, para que todos conheçam. E a gente retoma algumas orientações para vocês que, né, estão chegando agora pela primeira vez. Mas, antes de começar a falar do tema, né, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos à ULI, e que começa aqui nesse ciclo, que é o ciclo 1. Hoje, a gente vai falar sobre o tema o que é o Espiritismo, né? É uma aula introdutória, é uma aula também que pincela muitos temas que também serão aprofundados nas aulas seguintes. Aqui na ULI, a proposta tem uma proposta central de levar cada um de nós à consciência de que somos espíritos imortais, né? Então, existe uma proposta toda encadeada de ensino e práticas e vivências para que nos proporcione esse entendimento, essa compreensão e, principalmente, nos leve a esse sentir. E, para a gente, tudo começa também pelo básico, né? Eu costumo brincar que, para voar, a gente precisa primeiro conhecer nossas raízes, né? Não só as asas, mas as raízes de onde viemos. E o Espiritismo nos traz essa raiz, a raiz de um conhecimento, né, sobre o espírito, sobre o espiritual, que é onde a gente norteia aqui os estudos, né? A ULI não foca apenas no Espiritismo, entre outras áreas do saber, mas tem como base esses primeiros ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, né, por Allan Kardec. Então, nosso comecinho aqui é o estudo básico, né? Quem já tem uma caminhada espírita aqui? Então, vai rever alguns conteúdos, né? Vai passear novamente por esses conteúdos, mas, certamente, se não conhece aqui, também terá novas experiências e o que a gente sempre busca fazer, que é convidar para atualizar também esses conteúdos, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vivência, né? A gente entende que existe uma teoria construída, mas existe também o espírito, existe um processo evolutivo, existe o viver, que é onde esse conteúdo precisa se fazer valer, né? Precisa se tornar vivo também. Então, vamos lá de o que é o Espiritismo. Eu vou passar para vocês o conteúdo programático, rapidinho, para vocês entenderem o que essa primeira aula, né, propõe. O objetivo geral é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo. Os objetivos específicos: situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina, traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese de seus conteúdos, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo e mostrar por que o pensamento espírita ele pode ser encarado sob os aspectos científico, filosófico e religioso. Então, é o que temos para a nossa sexta-feira, né? Todo mundo animado? Tem que estar muito animado, né? Sexta-feira, último dia da semana, para alguns segundo, terceiro turno, mas vamos lá, vamos juntos construir esse raciocínio aí sobre o Espiritismo. E, antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta e entender o que para vocês é o Espiritismo. O que fizeram, né, vocês virem na sexta-feira fazer um curso básico e assistir uma aula que é o Espiritismo? Para vocês, o que é o Espiritismo? Um de cada vez. Todo mundo de vez não pode falar. Hein, gente? Vocês vão dizer, tem um combinado. Nossas aulas, elas são gravadas. Elas ficam gravadas e depois são publicadas no canal da TV Harmonia no YouTube. Então, a gente pede que vocês, ao fazerem uma pergunta ou qualquer colocação, sinalize
que nossos monitores, Larissa está ali, Ricardo, com o microfone, para chegar até vocês, para vocês falarem também no microfone, para a resposta não ficar solta, né? A pessoa não vai ouvir a sua pergunta e vai ouvir a resposta e vai ficar solta. Então, a gente tem esse combinado aqui, o ciclo inteiro, tá? Vale para até a aula 20. Quero saber quem é que vai levantar a mão primeiro, para me falar o que é o Espiritismo. O que é, gente, o Espiritismo? Nunca ouviram falar? Caíram de paraquedas aqui? Carla quer falar, não quer não, Carla? Eu acho que Carla quer falar. Ela está com vergonha, mas acho que ela quer falar, não quer não? Pouquinho. Pouquinho, começa assim. Eu acho que o Espiritismo ele foca, na verdade, no conhecimento interno de cada um de nós, né? Eu acho que conhecer o Espiritismo seria significar isso, conhecer o interno de cada indivíduo. Conhecer o interno de cada indivíduo. Massa. Quem mais? O que é o Espiritismo? Quando um fala, tá vendo? Boa noite. Um conjunto de princípios, né, que norteiam uma ideia evolucionista baseada na reencarnação e na percepção da imortalidade do espírito. Também. O que mais? Ó. Aqui. Boa noite. Laísa, né? É, Laísa. Laísa. Tem a resposta certa, a resposta errada? Bom, Eu perguntei o que é para você o Espiritismo, não foi? chega até mim como se fosse um pensamento que traz a ideia de que a vida não acaba com a morte. Algo continua. A vida não acaba com a morte, algo continua. Mais alguém? Eu posso mudar a pergunta, porque aí para ver se encoraja mais alguns, vai dando um tempinho, né? Para que serve? Qual a utilidade de saber isso? O que vocês acham? Mais uma teoria? Opa! Mais uma religião? Boa noite, gente. Bom, essa pergunta é mais fácil de responder. Eu vim para aqui por isso, no sentido de buscar um caminho mesmo, uma descoberta, um autoconhecimento mesmo. Um caminho, autoconhecimento. Quem mais? Ficou mais fácil. Ó, tá vendo? Cristiane. Boa noite. Realmente, essa pergunta ficou muito mais fácil, né? Então, nós, quanto espírito, né, vivendo uma experiência humana, eu acho que a gente tem que estar bem enriquecido, né, desse conhecimento, para fazer valer a pena estar aqui, né? Fazer valer a pena estar aqui. Alguém mais? A outra está ali coçando o nariz, bota a mão assim. A mão já está quase indo para pegar o microfone, assim, mas ela se encolhe. Isabela, é isso? Quer não, Isabela? Não. Deixa ela. Na hora que ela quiser falar, ela levanta a mão. Então, gente, eu gosto muito de ouvir, porque, assim, o entendimento do Espiritismo é algo que, se a gente... Eu tenho certeza, se cada um aqui falasse o que é para cada um e para que serve para cada um, ainda não esgotaria a profundidade que é este conhecimento, né? Há alguns séculos já, quase 200 anos de uma, vamos dizer assim, de uma revelação de um conhecimento novo, mas que a gente ainda não se apropriou profundamente desse conteúdo, né? De uma forma intensa. Digamos assim, tem um mar de conhecimentos e a gente está no raso, banhando com aquela água, né? Trazendo apenas para o contexto do comportamento humano, né? Do ser bom, não ser bom, das relações de bem e mal, que muitas vezes se aproxima muito de um pensamento antigo, né? Religioso, moralista, fundamentado em muitos dogmas que já experimentamos, vivenciamos e que a gente vai dando continuidade. Conhece uma coisa nova, dá uma roupagem nova, mas aí a gente acaba não entendendo esse conteúdo como a forma libertadora que ele é e o convite libertador que ele nos traz, né? Então, no livro, que é o livro do ciclo 1,
diz que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano, né? Então, assim, por muito tempo, entender esse conteúdo se tornou um código de moralidade, de melhorar, de ser melhor, de apenas reforma íntima, ou de trazer novos conceitos para o viver na sociedade, né? Conceitos de ser um homem bom, um homem do bem, uma pessoa do bem. E a gente ainda não captou a profundidade que é quando a gente diz que o foco está na natureza espiritual do ser humano, porque ela nos traz uma definição do que é o ser humano, né? Uma definição mais ampla de ser humano, que envolve um espírito que movimenta a matéria, uma relação de espírito e matéria, de espiritual e material, que é um entrelace, né, contínuo e que proporciona esse processo de evolução. Então, quando a gente fala de entender a origem, a gente está falando de como surgiu esse espiritual e de como essa relação se dá desde sempre com esse material. A gente está falando dessa natureza, né, do que é o espírito, e a gente está falando de destino também, né? A gente está falando de um ser que veio de um processo evolutivo e a gente está falando de um ser que está diante do seu próprio processo evolutivo. E esse ser, ele não é o ser que se manifesta, não é o espírito que é um obsessor ou um mentor, não é o espírito que trouxe uma comunicação em algum lugar. É você, né? Então, é uma inversão desse olhar e se colocar nesse lugar de espírito, de olhar a vida, de olhar a sua realidade, de olhar tudo o que lhe acontece com esse olhar de espírito. Porque a gente faz muito o inverso. A gente vive a matéria pensando em cuidar do espírito, né? A gente vive o material pensando em ser bom para depois ser salvo, para depois ir para um lugar de paraíso, para depois ter uma retribuição por ter sido bom, né? Quando, na verdade, é o convite para ser melhor aqui no agora, né? Então, tem todas essas falas de vocês aí, mas tem uma profundidade que é essa compreensão de fato na consciência. E reverberar isso de fato na consciência, né? De se entender esse espírito, mais do que se entender. Porque a gente passa por um processo muito dogmático e religioso, depois a gente vai para um processo de razão, e agora a gente está num processo, e esse convite é esse processo de sentir isso aí, sentir e viver com isso como espírito, né? Porque a gente só vai conseguir viver esse ser espiritual, viver expressando o ser espiritual, se a gente sente, né? Então, é um convite para a gente dar mais passos para além de conhecer, para além de raciocinar e questionar, mas entrar no modo sentir a vida, sentir Deus, sentir que eu sou um espírito, sentir, né, o outro como espírito, sentir as experiências como espíritos, boas ou as mais adversas, sentir a vida, né, esse processo vida como espírito. E entender essa mudança que é o viver como espírito, que é ora viver material, ora viver, né, desencarnado em planos diferentes, né, extrafísicos, mas que alguém falou aí, que tem uma continuidade, né, essa expressão dessa continuidade desse eu. Então, o que de fato tudo isso implica no meu viver aqui e agora, né? O que de fato é saber-se espírito, sentir-se imortal. O que isso implica de fato, de forma pragmática mesmo ali no seu dia a dia, diante do que você está se realizando, idealizando, né? Materializando na sua realidade e construindo para você mesmo. Então, a gente vai dando esses passos, né?
tentando ir mais profundo aí nessa definição de ser humano, que é esse ser espiritual. Se quiserem fazer perguntas, viu? Fiquem à vontade, só lembrem do microfone. O surgimento do Espiritismo, ele tem esse marco, que foi o 18 de abril de 1857. Quando a gente fala de surgimento do Espiritismo, a gente não está falando do espiritual, né? O espiritualismo data de todos os tempos. Se a gente for ler a história, surgimento de religiões, culturas, muitas delas estão ligadas desde o seu início a um fenômeno, muitas vezes, né? Uma aparição, uma voz, e isso está na origem de várias religiões, né? Essas revelações que a gente chama. Então, isso é o espiritualismo fazendo-se, né, presente. Lá nos homens de Neandertal, já existem fósseis, né, encontrados com ferramentas. Eles enterravam os mortos com ferramentas para que eles pudessem usar na vida pós-morte, né? Então, assim, é uma crença. Então, quando a gente fala do espiritualismo, a gente está falando numa crença nesse algo mais. E, como fala o próprio Kardec na codificação, né? Ele fala que o espiritismo data de todos os tempos, né? Não o ensinamento, o conteúdo que surgiu nessa data, mas os fenômenos. Ele está se referindo a esses fenômenos. Então, o marco de 18 de abril não é sobre existe vida após a morte, existe o espírito. Não, essas crenças existem, a reencarnação, né? Essas crenças existem muito antes. Mas nessa data marca o surgimento da doutrina do espiritismo, né? Com uma explicação lógica para esses fenômenos. Com o surgimento e o estudo do espiritismo, todos esses fenômenos eles deixam de ser algo sobrenatural e passam a ser entendidos como algo da natureza do espírito. E que, como nós somos esses espíritos, esses fenômenos também nos são o quê? Naturais, próprios, né? Então, a gente vai entender a mediunidade como algo natural, todos os fenômenos que acontecem em torno da mediunidade como algo natural, vai entender como esses fenômenos acontecem, vai entender a morte como algo parte da vida do espírito, né? Porque a gente tem essa dificuldade de lidar com esse processo e, muitas vezes, a morte não existe. Existe a morte de um corpo, né? De uma etapa, de um ciclo. Existem perdas relacionadas nesse processo, mas existe a continuidade. E aí a gente vive, né, entre um entendimento e outro do que é essa morte, do que é esse viver, do que é esse continuar. O que continua? E eu estou vivendo diante desse entendimento disso que continua, né? Então, o Espiritismo marca a chegada de um novo saber, de um novo entendimento dessa natureza humana e estrutura isso, né? E traz bases para a gente entender e racionalizar sobre esse pensamento, sobre essas ideias e sobre como são esses fenômenos. Não é algo de metafísico, né? Não é algo de sobrenatural ou místico, é algo natural. Então, o caminho é que esses conteúdos possam trazer para a gente a naturalização do entendimento de todos esses processos do viver humano, né? Do ser humano. Para a gente entender o surgimento do Espiritismo, vamos passear um pouquinho, né, sobre o contexto em que ele surgiu, como que se deu esse surgimento, como foi o processo, e apontando alguns pontos, né, mais chaves para que isso fosse dando continuidade até estabelecer o surgimento do Espiritismo. Quando a gente fala de século XVII, a gente está falando de ainda, né, a influência da religião, de um Estado teocrático, de
o homem seguindo, direcionado, tendo seus pensamentos direcionados pelo saber religioso. A ciência era conduzida pela religião, né? A educação era conduzida pela religião. Então, é todo um domínio religioso, é todo um domínio moldando um modo de viver, de pensar, moldando um modo de se comportar, moldando um modo de viver, né? Entre um certo e um errado, entre um Deus que pune ou que salva, né? Então, a gente tinha esse domínio, essa verdade ditada pela religião. E assim, se desdobrando, né, em vários contextos históricos, inquisições, né, toda uma questão quando a religião tinha esse domínio sobre o Estado. Ainda no século XVII, lá para o final, existe o quê? Começa uma mudança. Uma mudança que não é uma questão religiosa ou espiritual, mas que já começa a mudar esse pensamento. É como uma ponte, um start, né, que foi com René Descartes, né, quando ele começa a dar início a esse pensar do racionalismo, quando ele diz que penso, logo existo. Então, a existência humana passa a ser, né, relacionada a um livre pensar, não ainda um livre pensar, mas um pensar, né, que dá uma certa autonomia, que traz uma certa autonomia e que começa a trazer, até não apenas para a sociedade, essas mudanças, o entendimento, né, da subjetividade humana, não apenas no religioso, a interferir não apenas no campo religioso, mas no social, né, na educação e principalmente na ciência, que começa a se desvencilhar e começa a trazer ideias também opostas a esse domínio religioso, né, que a gente vivia, esse domínio do religioso em si. Então, René Descartes marca isso, marca essa mudança no pensar humano, né? E o pensar humano, se a gente vê no contexto histórico, acompanhar essa cronologia de tantas outras, que não foi só esse movimento racionalista, tiveram outras, né? A Reforma Protestante, vários outros. Mas, se a gente for acompanhar, a gente vai vendo que nada mais é do que a mente humana se abrindo para novas perspectivas, para nova visão do externo, que, consequentemente, é essa busca de si mesmo, né? E o homem passa a buscar, a movimentar nessa busca do que sou, de fato, de tudo que move, né, o ser humano, que não esse ser criado para servir, né? Criado para seguir um caminho que é destinado, né? Então, já é um marco aí na mudança do pensar. Vários movimentos marcam, né, esse momento. O século XVIII e XIX, ele tem, antes do surgimento mesmo do Espiritismo, um verdadeiro caldeirão de transformação, né? O Iluminismo vem de uma evolução dos pensamentos do racionalismo, por John Locke, quando ele começa a entrar mais nesse entendimento do que é razão. Para René Descartes, a razão era algo inato, né? Nas ideias iluministas já se começa a falar de uma razão experimentada, de uma razão que vem de viver as experiências, né? De se questionar, de aprender mesmo com as experiências, não só com as experiências, mas com as emoções. Então, vai entrando cada vez mais nesse ser subjetivo que é o humano, né? Não só um pensamento racional, mas em tudo que movimenta o ser humano. E vai abrindo esse pensamento. Então, começa-se muitas mudanças, como eu falei também, né, no pensamento do social, ideias de liberdade, de igualdade. Começa a surgir um movimento ali, um novo terreno, digamos assim, para o pensar. Boa noite. É possível que nessa fase, nesse momento, né, com todas essas mudanças, já houvesse uma influência de espíritos assim mais evoluídos, tentando impulsionar, né,
seria possível, há indícios, algumas confirmações? Sempre é, né? Porque, assim, se a gente for entender o processo de evolução, é sempre um movimento, a evolução não se dá. Por isso que é importante a gente entender o quanto é importante a gente entender essa natureza espírito movimentando. Porque aí a gente vai entender que a evolução de um conhecimento é o resultado da evolução do próprio espírito. Não só dos espíritos que reencarnam e que já vêm com essas propostas, né? Porque, à medida que uma sociedade vai mudando, um século vai mudando, novos espíritos com novos conhecimentos vão chegando. E esse movimento vem da nossa própria evolução. Uma espécie de articulações, né? Entre eles vem uma levada de espíritos mais evoluídos para trazer um pouco de luz, de Exatamente, esclarecimento. exatamente. E aí, se a gente prestar atenção, é uma coisa tão conjunta que, assim, não é tipo só uma influência espiritual, mas quem vem já vem mais preparado. E as coisas vão mudando e vão evoluindo. Então, a evolução, ela é um ciclo, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, está vindo crianças mais especiais. Não são crianças mais especiais. O espírito está evoluindo e a tendência é de que cada vez uma sociedade ela seja uma expressão maior de consciência, né? Dos conhecimentos, da própria mente, de si mesmo, do que é viver social, né? Então, a evolução ela se dá assim. Então, quando a gente começa a olhar assim, poxa, eu sou um espírito, e começa até a olhar a ciência acontecendo, olhar a filosofia acontecendo, né, desde lá atrás, você vai percebendo o quê? É o espírito impulsionando um conhecimento e trazendo mais de si, porque ele está evoluindo, né? É porque, assim, dá a ideia de a gente ter vivido tantos séculos, né, daquela forma, e, de repente, começa a mudar. Assim, Sim. É porque eu fico procurando uma É que não é tão não é assim. Quando a gente pega pontos chaves da história, a gente sabe que não deu um salto só, né? Entre um processo, entre um racionalismo, entre um iluminismo, entre um movimento, muitas coisas foram acontecendo também. Tem outros, né? Tem outros processos de conhecimento. Se a gente pegar o livro de filosofia e for vendo um após o outro, você vai vendo uma sequência. Surge um conhecimento, daqui a pouco o outro contesta e traz outra coisa, e quando você vai ver é só isso se ampliando, né? Verdade. Porque está se ampliando. Tá bom, obrigada. Mas não deixa de ser um preparo, porque o solo que não está preparado para receber um conhecimento, ele não vai receber, né? Ele não vai disseminar, entender, ele não vai nem compreender, né? Então, com certeza, é um preparo que vai acontecendo, um amadurecimento que vai acontecendo para que, naquele momento, aquele conhecimento possa ter Uma aceitação maior, né? um entendimento, né? Porque não é um convencimento, é um entendimento que faz ele reverberar. Não é aceitar e acreditar apenas, né? É ele tomar corpo e falar, poxa, isso aqui, né, funciona, eu entendo e transmitir. Então, as ideias elas vão sendo, né, transmitidas e evoluindo, né, gradativamente. Nessa mesma época, surgem as ideias positivistas de Auguste Comte. Então, é a ciência se fortalecendo, se estruturando e ganhando corpo, né? Não só no sentido de como se faz ciência, mas no sentido de dar poder a essa ciência, porque tira-se, de certa forma, né? Vai declinando esse poder do religioso, dominar e explicar tudo, para a ciência ir tomando esse corpo, né? Porque aí a gente começa, a religião diz isso, mas a ciência diz isso. E aí a gente começa meio que separar as coisas, né? As coisas começam a ser vistas sob pontos de vista diferentes. Existia sempre o religioso explicando tudo, dando conta de tudo, justificando tudo, e vem o positivismo, vem os cientistas e dizem, não, para aí. Tem coisas que são da natureza, a natureza explica. A natureza explica até o funcionamento do ser humano, né? Aí vem o estudo do biológico. E aí vem o religioso e a ciência. O religioso fica com o espiritual e acha que o ser humano é só esse espiritual. E a ciência pega o corpo, o organismo, o cérebro e acha que o ser humano é só esse cérebro e esse
organismo. E aí começa esse caminho, né? Um para um lado, um para o outro, parecendo que estão, como diz, disputando essa ideia de certeza, de verdade única. Olá, boa noite. Então, eu tive uma dúvida entre esse contexto histórico que a gente está tendo, essa linha, seguindo essa linha. É que, nesse ano, eu vi, porque eu ainda estou no colégio, eu tenho aula de filosofia, e aí eu vi algumas ideias sobre Platão. Quando ele falou sobre o mundo das ideias e o mundo dos fenômenos. Sim. E aí eu fiz um link em relação ao espiritismo. Ele não falou exatamente sobre isso, eram algumas ideias que ele tinha. Mas isso contribui para o contexto histórico do espiritismo? Não deixa de contribuir, porque a filosofia, ela é o berço de muitas, né? Sim. De muitas, do pensamento mesmo, é o início de muitas, né? E várias nessa própria época já se falava desse espírito também, né? É que ele embasou mais a própria filosofia, mas o espiritismo, ele tem esse viés desse filosófico. E essas ideias, sim, né? Do mundo das ideias, do mundo, é uma metáfora que cabe, né? A gente estar preso a como se, assim, a caverna pode ser... A gente pode fazer várias alusões a esse mundo da caverna, né? E esse mundo real. Mas, sim, uma coisa vai sempre complementando, né? Obrigada. É bem legal. Vocês vão ver isso no ciclo 4. 4, filosofia, 4. Aí entra bastante nesse... É um livro bem legal. Tá. E aí a gente está falando desse cenário, né, onde as ciências começam a se tornar mais, né, dominantes, e um certo declínio desse religioso vai acontecendo, né? Olha que o declínio do religioso vem por causa de movimentos todos materialistas. A gente não está falando de nenhum movimento em oposição à igreja que seja também religioso, né? Mas do materialismo mesmo. Em 1848, tem um outro marco, que é o Manifesto Comunista, né? Por Marx e Friedrich Engels. Mais um movimento falando desse pensar religioso como um cerceador do pensamento humano, um limitador do pensar humano, né? Do viver, dificultando, né, o disseminar das ideias do ser humano, né, ser ele mesmo. Então, é um outro movimento que acontece também na Europa e é lançado, né, na cidade de Bruxelas. E tem, bem no campo da ciência, o evolucionismo. O que é o evolucionismo? O evolucionismo é uma ideia que também vem em oposição ao pensar religioso sobre a criação, né? Porque Deus criou o homem, né? E para o evolucionismo o homem surge de um processo evolutivo de seres orgânicos. Assim como cada animal vai descendendo de outro animal, o ser humano surge, né, dessa cadeia evolutiva. E vem com toda uma explicação genética, né, fóssil, e começa também um outro movimento. Numa época de domínio religioso, certamente esse conhecimento nem se divulgaria, né? Mas as ideias evolucionistas, elas são as mais aceitas até hoje, né, pela ciência, no conceito de evolução. E quando vocês estudarem a aula de evolução, vocês vão perceber como se encaixa no que o Espiritismo explica de processo de evolução do espírito. E de forma muito interessante, como se dá essa parceria espírito, que vem da religião aí, né? E matéria, que vem da ciência, do campo material. E como é interessante pensar que isso é algo que é um só, que se une num princípio só, né? Para o processo evolutivo do ser humano. Então, é uma chave, né, de uma mudança realmente que
pode mudar e aprofundar mais ainda esse pensar humano, a ciência e todos esses conteúdos que envolvem o que é o ser humano, né? A natureza do ser humano, os seus objetivos existenciais e o próprio destino, né? Que a gente tanto questiona. Então, foi nesse caldeirão aí de conhecimento que surge o Espiritismo em 1857, um pouco antes, né, das ideias de Darwin. Está na minha mão e eu procurando. Junto com esse movimento que era histórico, né, material, voltado para as ideias materiais e muito para o desenvolvimento da filosofia e do social, em paralelo a isso, o espírito faz seu caminho aí pelo mundo, né? E diferente dos conteúdos que a gente viu até agora, que são ideias lançadas, estudos, né? E teorias de alguém, de algum nome, de algum estudioso, o espírito ele fez marcos pelo seu próprio desejo, né? Em cada um desses marcos é o desejo do espírito de se manifestar e de se mostrar, né? De alguma forma chamar a atenção, né? Para trazer à tona esse conhecimento. Então, impulsionado pelo espírito, nós tivemos esses marcos que chegaram até o conhecimento mais profundo que a gente tem hoje. E aí eu trouxe, né, 3 exemplos, que é do século XVII, que é um grupo que ficou conhecido como tremedores, né, ou quakers ingleses. Eles surgiram em oposição à Igreja Anglicana. E um dos seus fundadores, né, era o George Fox, eles pregavam que o ser humano não precisa de um intermediário para se conectar com o divino. Então, nesses processos, nesses encontros, nas reuniões, eles faziam esses momentos de conexão com o divino. Então, eles entravam em transe e tremiam, e ficaram conhecidos como os tremedores, né? Então, por isso, tremedores. Então, o entendimento de que o espírito se manifestava ali, né? O próprio fenômeno mediúnico, que não foi, nessa época, descrito como tal, porque eles entendiam que eram conexão direta com o divino, né? Mas é um movimento que se estendeu da Inglaterra até os Estados Unidos, fundou cidade, né? A cidade da... Espera aí que eu tenho que falar certo, porque é Pensilvânia, que eu lembro do desenho. Às vezes eu falo Transilvânia, gente. Pensilvânia, fundou o estado da Pensilvânia. Já pensou? Fundou a Transilvânia. Eu tenho que pensar antes de falar, senão eu falo Transilvânia. Então, foi um movimento que teve uma repercussão muito grande. Depois, no século XIX, teve um outro fenômeno que aconteceu na cidade de Hydesville, em Nova York, que ficou conhecido, muito conhecido, e se divulgou muito, numa época que nem tinha, né? 1848, mal energia elétrica não tinha, né? Então, mas ele foi um movimento que, se fosse hoje, a gente ia dizer assim, viralizou, porque teve muitas curtidas e visualizações. Foi um movimento que é considerado como um marco do espiritualismo também, né? Foi quando, numa casa, lá nesse condado de Hydesville, uma família se mudou para uma casa e era um casal com 3 filhas. E essas filhas, elas começaram a ouvir batidas. Batidas, não sabiam de onde vinham, eram batidas. E elas começaram a interagir com as batidas, né? Aí a pergunta que vai cair na prova, quando vocês forem fazer a prova, né, para saber se prestaram atenção na aula, é assim: o que vocês fariam se escutassem umas batidas? Ir embora? O que você ia fazer com essas batidas? Você ia perguntar para elas quem é você, o que você quer, o que tu queres, né? Aí, a depender da resposta, vazava ou nem esperava a resposta. Só criança, né, para conversar com a batida. Pois é. Essas 3 fizeram isso, começaram a interagir com as batidas. Criaram um alfabeto com as batidas, né, que hoje é conhecido como tipologia, linguagem de pancadas. Então, elas perguntavam: tem alguém? Não tem? Coisas frívolas da família, da convivência, do ambiente familiar.
Algumas confirmavam, outras elas iam procurar saber do pai e da mãe. Por exemplo, quantas irmãs nós somos? Essa foi uma que intrigou, né? Porque elas perguntaram quantas irmãs eram, o espírito disse 4. Aí elas, mãe, ele disse 4, mas nós somos 3. Aí a mãe foi dizer depois que teve uma filha antes, né, das 3. Coisas desse tipo que foram acontecendo e foram intrigando. E nessa linguagem, toda essa paciência de conversa, né, porque você somar uma letra é A, 2 batidas B, é um alfabeto de batidas, e assim, ele revelou o nome dele, ele se chamava Charles Rosner, era um mascate que foi morto pelo casal que morava anteriormente naquela casa e foi enterrado ali, né? Então, isso virou, elas ficaram alvo, né, de muitas questões, perguntas e tudo. Então, foi um verdadeiro marco mesmo de acontecimento que reverberou por toda a época nos Estados Unidos e até na Europa. E aí, mais tarde, eles resolveram demolir a casa, né? Como uma forma de checar também. Só que eles começaram quebrando o piso e não acharam nada. Então, aí começa outra corrente, era mentira e tal. E aí, quando demoliram as paredes, a alçada estava entre uma parede falsa e outra, né? Ele foi enterrado, ele foi emparedado, na verdade. Ele não foi enterrado, ele foi emparedado. Então, aí, né, veio mais uma vez, começa tudo de novo, aquela coisa. Mas, assim, muitas coisas chamam mais atenção do que um simples fenômeno, né? Do que uma linguagem, uma comunicação combatida. Mas é um manifestar de um eu que continua, né? A gente acredita na vida espiritual, mas esse ser dar detalhes da vida dele anterior, existe uma memória também. Onde fica essa memória, né? Então, isso também dá início a questões muito mais do que apenas foi uma aparição, um fenômeno. Então, por mais que por muito tempo a gente pense sempre essas coisas como um fenômeno, tem muitas questões, né, existenciais mesmo e da natureza humana que a gente vai que vai também abrindo essa forma de pensar, né? Porque esse ser se identifica, tem um nome, existiu, né? Você vai checar, ele existiu mesmo, e guarda ali todo um conhecimento. Isso que você falou sobre a memória e tudo é muito real, até porque eu tenho um irmãozinho adotivo recentemente e ele virou para minha mãe e falou: mãe, sabia que eu sonhei que um tempo atrás eu era grande e eu tinha um amigo que a gente ficava ajudando as criancinhas que não conseguiam, que ficavam no cemitério. Isso. E aí eu fiquei chocada, assim, né? Mas eu já tinha conhecimento um pouco mais sobre o espiritismo, eu consegui fazer um link e entender isso melhor, mas é muito interessante saber isso, porque nós sabemos também que as crianças estão mais lá do que cá, até uns 12, 13 anos. A criança tem um determinado tempo que elas têm elas lembram mais, né? Uhum. Vocês vão ver isso nas aulas 6, 7, 8 de reencarnação. E quem estuda muito isso é Ian Stevenson, né? Os casos de reencarnação e essas memórias, chama-se memórias espontâneas da infância, que normalmente cessa, né? Mas é isso aí que é o que a gente precisa estar atento, né? A essa continuidade, a esse ser que eu sou eu, né? E que vai passar por esse processo. Porque a gente, às vezes, fica muito presa a um fenômeno, reencarnou, apareceu um espírito, né? E daí? E você, espírito? Né? Qual é a mudança disso para você pensar isso, né? Que essas relações existem, que essas novas relações existirão, né? Essas possibilidades de viver e transformar-se também. E o outro fenômeno que eu coloquei ali foi o fenômeno das mesas girantes, que foi um marco também na Europa, em Paris, começou em Paris.
que as mesas faziam um movimento e dançavam pelos salões, né, na época. Então, sempre que tinha os eventos, no final dos eventos, as pessoas ficavam para conversar com essas mesas, né? Também estabeleceram essa linguagem com essas mesas e faziam todo tipo de pergunta de curioso mesmo, né? Aquelas perguntas de com quem eu vou casar, né? Perguntas sem critérios, perguntas do cotidiano. E foi assim que surgiu o movimento das mesas girantes. Só que alguns cientistas da época e alguns que estudavam magnetismo se interessaram, acharam que tinha alguma coisa ali, né? E convidaram Kardec para conhecer. Ele, a princípio, achou, não viu nada de muito, mas, num retorno, numa segunda vez que ele presenciou, ele chamou a atenção pela... por mais que fossem perguntas, né, tinha uma consonância com a resposta, então tinha uma lógica, não era só um bate-papo qualquer, né, tinha alguma lógica. E ele começou a investigar o fenômeno, né, instigou a investigar. Com o cientista que tinha dentro dele, foi fazer o quê? Ver o que era aquilo, né? Porque tinha algo ali que podia ser forjado, que podia ser algo que as pessoas estavam ali alimentando aquilo, mas ele foi investigar. E daí surge esses anos e anos que ele se dedicou a esses estudos, né? Que até entre 50 e 57, 50 foi quando começou o fenômeno. Ele começou, acho que em 55, e até 57 ele lançou. Então, o marco foi lançar o Livro dos Espíritos. E como foi esse estudo feito por Kardec, esses primeiros, né, que marcou o lançamento do Livro dos Espíritos? Ele começou a elaborar respostas, perguntas. Tá igual Transilvânia, né? Estou invertendo tudo. Ele começou a elaborar perguntas. Então, assim, essas perguntas têm um encadeamento, né? E uma vai explicando a outra. E a primeira pergunta é: que é Deus? E assim ele começa o entendimento de Deus. E aí ele vai mudando, entendendo a evolução, entendendo a vida, né, social, o espírito nos seus processos de encarne e desencarne. Ele vai fazendo várias perguntas sequenciadas de acordo com o que ele vai vendo de conteúdo. E essas perguntas não são respondidas por um espírito. Essas perguntas por um médium, né, num lugar só. Essas perguntas são enviadas, vindo aí, né, do próprio pensamento científico também, da universalidade, né, da pesquisa. Ele manda para vários lugares e pessoas diferentes. Então, ele depois faz por similaridade, ele compila essas respostas e vai fazendo todo esse estudo, né, e trazendo esse conteúdo que ele atribui aos espíritos, né? Por isso o Livro dos Espíritos, por isso o conteúdo do espiritismo é atribuído a revelações dos espíritos, né? A gente não pode diminuir em nada o trabalho dele, né? Quanto educador, quanto cientista, quanto alguém que prestou-se a dedicar-se, né, de forma séria, trazer com seriedade e que dando contundência mesmo, dando uma sequência lógica para tudo aquilo, para se transformar nessa gama de conhecimentos que é hoje, de estudos que é hoje, que dá o nome aí ao espiritismo. Então, nesse caminho... Enquanto eu levo, eu bebo água. Olá, Isa. Eu sempre tive curiosidade sobre, não Allan Kardec propriamente dito, mas sobre a pessoa, né, o Hippolyte. Quem era ele na sociedade francesa daquela época? Era um homem de posses, não era um homem de posses, da alta sociedade? Quem era ele? Do slide certo. Então, quem foi Allan Kardec? O nome dele era Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Rivail. Quem souber falar francês aí, Rivail ou Rivail, gente, não sei. Ele nasceu na França em 3 de outubro de 1804. Tinha uma família bem-sucedida, foi educado na Suíça. Falava várias línguas.
na Suíça, ele foi discípulo de Pestalozzi, né, educador. Então, ele tinha a veia da educação, né, e era um homem do meio científico da época, cético, né, e voltado para isso, para os estudos, tradução de livros, gramática, homem da ciência, conhecido pelo nome na ciência, em Paris, né, na Sociedade Parisiense. Aos 21 anos, quando ele voltou para Paris, ele fundou uma escola. Então, ele tinha uma escola. A esposa dele, ele casou logo depois com essa Amélie, Gabrielle Boudet, ela também era da área da educação, então eles trabalhavam, né, nessa área da educação. E ele começou a construir esse trabalho do Livro dos Espíritos em 55, né, o trabalho de observação, experimentação, e o livro é editado em 1857. Então, por que ele usou um pseudônimo? Porque ele não atribuía o trabalho ao educador, ao cientista que tinha livros publicados na época. Ele não atribuía a ele atribuía a um conteúdo que vinha do espiritual, que ele teve aquele papel de consolidar, mas não de criar, né? Então, ele não atribuía esse conhecimento e entendia que esse conhecimento não era para ser conhecido como uma obra desse educador, mas como algo espiritual, um conteúdo espiritual, né, com um benefício espiritual, que não era uma finalidade, né, para ele, para a pessoa Allan Kardec, né, para a pessoa Hippolyte. Então, ele deu esse pseudônimo que, segundo os espíritos que ele lidava, né, porque foi muito lidar com o espiritual, né, é um processo que, assim, dentro do processo já teve várias evoluções, no sentido de você começa comunicando com a batida, depois você entende que o espírito precisa de uma caneta só para escrever, né? E aí vem os médiuns mais experimentados, vem os médiuns psicofônicos, e ele vai fazendo todos esses estudos e compilando tudo isso. Então, o processo vai se desenrolando, né, no desencadear aí, mas ele atribui a esse conteúdo do espiritual e não algo que surgiu de uma ideia dele, não é uma ideia dele, né? Então, por isso que o conteúdo espírita não é uma ideia de alguém, né, de um nome. E sim, um conhecimento que foi compilações de vários espíritos, e assim é até hoje em muitos livros publicados, né? Tem sempre essa parceria aí dos espíritos. O que mais dessas publicações? Até no filme dele, que ele tem, muito bom. relata tudo isso aí, Relata dele, da vida dele. Allan Kardec. Certo? Até quando começou, que ele viu que tinha umas batidas de casa, que ele começou a se aprofundar nisso aí tudo. Sim, porque ele chegou uma época que queria desistir, então tem a própria relação dele com tudo isso, né, com esse espiritual. Como dizia, né, foi uma invasão de conteúdo, de manifestações, não só trazendo explicações, mas depois acontecendo mesmo, porque foi uma época de muitos fenômenos acontecendo, né? Uma época de ver para crer, né? É uma época de ver para crer. Então, ele acabou experienciando muito isso, batidas, processos obsessivos. Ele começou a levar para dentro de casa toda essa experiência, né? E aí veio as questões de perseguição religiosa. Tem muita história por trás de uma história, né? A gente fala de um tempo, mas tem muita história por trás de uma história. Na verdade, também tem que lembrar que quando ele surge com o livro, com a questão do espiritismo, Kardec ele vem da história do educador descrente. Sim. E a Europa vivia o surgimento de uma época que toda a ciência rejeitava por ela própria a religiosidade. Exato. E ele é convidado a estudar esse fenômeno para desacreditar o fenômeno. Sim, verdade. Ele vai ser o pesquisador para provar que aquilo não é real. Então, ele vai ao estudo para isso. E, quando vai pesquisar, ele acaba descobrindo a verdade desse Exatamente. fato. Então, ele também
vai com aquele espírito de desconfiança, né? De Sim. demonstrar, porque o mundo naquele momento, a espiritualidade necessitava demonstrar de forma mais contundente a sua existência. Exatamente. Talvez eu gosto de fazer um paralelo daquele momento com o que a gente vive hoje, quando a gente olha e fala assim, o espiritismo, para compreender esse novo conceito que Adenauer coloca, da gente enxergar o espiritismo como estudo do espírito e não mais o espiritismo no aspecto religioso, pura e simplesmente, porque agora a gente está buscando entender o espírito como continuidade. Sim. Né? Vamos olhar, todos nós somos espíritos e estamos vivenciando esse momento nessa forma. É que naquela época eu precisava ter uma demonstração que chamasse a atenção para que as pessoas que viviam do materialismo entendessem que aquilo era real. Sim. Então, para dizer que era real, eu precisava fazer mesas voarem. Eu Do ver precisava para crer, fazer né? Eu tinha que ver para acreditar. Exatamente, cadeiras baterem. Então, aquilo era preciso para acontecer. Sim, eu até brinquei com uma aluna, né? Porque ela falou assim, e por que foi preciso tanto coisa assim num psicografa? Eu falei, se uma pessoa naquela época dissesse que estava ouvindo uma mensagem do Espírito, iam fazer o quê com ela? Internar, né? Então, assim, o momento pede a situação, o momento pede cada situação, né? A forma de acontecer. Cabe a gente agora pensar que isso agora precisa ser aprofundar. Não é mais uma época de provar nada, né? Está consolidado. É uma época de mudar para esse sentir, né? E é interessante pensar como uma relação, porque assim, quando o espiritismo surge, ele surge assim, questione, raciocine a sua fé, né? A gente tinha uma fé dogmática e a gente é convidado a raciocinar a nossa fé. Agora a gente é convidado a mudar de razão para sentir, né? Então são passos também, são terrenos, né? Sendo aí muito trabalhados e conteúdos chegando e pessoas vindo com um novo aprofundar para a gente ir galgando, né, passo a passo, a profundidade do que é se entender espírito. Oi, boa noite. Só comentar que foi uma coisa interessante assim, para mim, quando eu descobri que o filme, né, que eu vi de Allan Kardec, que ele não era médium. Não. Assim, não tinha uma mediunidade. Todo Ostensiva, mundo é médium, né? Não tinha mas não tinha uma mediunidade muito pronunciada e tal. E eu achei bem surpreendente, assim, porque eu imaginava que o fundador da doutrina tivesse um cunho mais forte, né, espiritual mais forte, um chamado mais forte. E aí eu entendi, assim, depois, que foi importante ele não ser justamente esse médium tão ostensivo, porque ele veio de um passado assim de educador, que já conhecia o método cartesiano, que até fez uso disso, né, para comprovar as teses que ele próprio elaborou na tentativa de refutar, né, essas revelações, esses acontecimentos. Então achei que tudo descobri assim, né, fui tendo um entendimento de que tudo foi do jeito que realmente tinha que ser, né? Exatamente. E ele falou em filme, eu queria falar de mais 2 filmes que a colega falou do irmãozinho dela. Tem 2 filmes que eu vi que são muito legais. Manica e Minha Vida em Outra Vida, que Sim, falam sobre essas de lembranças reencarnação. de outras encarnações, né? Os dois são bons mesmo. É interessante porque, assim, um médium ostensivo que viesse a manifestar o espiritual ia ser só mais um místico, visto como mais um místico, uma bruxa, né? Algo assim. Um cético, ele foi pelo caminho da razão, né? E é muito interessante a gente pensar esse caminho da razão, porque, assim, uma outra pessoa que falou assim, mas é difícil se você... você não entende porque você não é médium, você não sente. Mas não é uma questão do ver e sentir, né? É um caminho que passa por essa mudança de dogma, de razão, de questionar, de entender
para o sentir. O sentir não é só sentir físico, né? Porque sentiu no físico de alguma forma, porque é médium, ou porque vê, ou porque... Mas é a questão do conhecimento te levando para o sentir, porque o conhecimento também nos leva a esse sentir, né? Então, é o que acontece quando você se debruça em algo e começa a ver a lógica das coisas, né? Eu me lembro de um amigo do meu irmão, que ele estuda física, assim, né? E aí, eu fiquei muitos anos sem vê-lo. A família dele é japonesa, ele foi, voltou. Aí um dia ele virou para mim e disse assim: eu comecei a acreditar em Deus estudando física. Eu não acreditava. Eu fui estudar física. Eu falei: meu filho, depois você me explica isso, porque, né, a pessoa foi acreditar em Deus estudando física. Ele aí mostrou a fórmula no quadro. Eu falei: aí é que eu não entendi nada mesmo da sua fórmula. Mas, assim, é um caminho, é quando você se debruça em algo e você vai vendo a essência das coisas, a lógica e a natureza das coisas, e você se aproxima também do sentir, né? Então, é meio que um caminho de ir construindo esse terreno aí sedimentado, né? Nutrindo as raízes. Não é só voar saindo desarvorado, né? Oi. Olá, Isa, você já mencionou mais de uma vez a fé sentida. E eu estou me questionando sobre essa sua expressão, né? Kardec, nesse momento que ele codificou, aliás, a base do Espiritismo, era na época da razão. Era esse momento que você falou, o caminho da razão. Para fazer essa transposição para essa fé sentida que você já mencionou mais de uma vez aí... Qual é o exercício, a prática, o que precisa acontecer? Porque todos eles ali falaram, explicaram, estava claro, estava ali para quem quisesse ler e entender, mas o sentimento não veio, né? É igual, isso que você quer que eu te dê a receita, é igual falar assim: como é que eu amo? Como é que você ama? Né? Amando. Como é que você sente? Porque, assim, o conhecimento, quando você se debruça sobre ele, e começa a viver as experiências. É vivendo as experiências. Você sente quando você vive a sua fé, vive as suas experiências com esse olhar. Entende? Porque primeiro você aprende a gente saiu de uma época que diziam para eu seguia, para eu ajoelhar, eu ajoelhava, né? Era obedecido, era algo obedecido simplesmente. Aí a gente passa para uma nova época que fala assim: questione, né? Raciocine sobre isso, busque entender isso, raciocinar essa fé. E aí a gente passa com esse conhecimento por um período que a gente mudou a roupagem daquele conhecimento antigo, mas continua com resquícios, porque a gente aprendeu com o Espiritismo várias coisas, mas outras a gente herdou, né? Bem e mal, céu e inferno virou umbral e nosso lar, né? Se você for mal, você vai para o umbral, se você for bom, você vai para nosso lar. Qual a diferença de pensar céu e inferno? Nenhuma, né? Se você não existe um diabo, mas existe o obsessor que te faz o mal, que é a culpa de todo o mal. Você só está mudando nomes e roupagens. E aí você começa a viver aquele conhecimento, mas com resquícios de uma coisa antiga que está ali cristalizada, de uma sociedade dualista, causalista. Então, assim, aí você começa, alguém vem e fala assim: você não deve acreditar em Deus, você deve sentir Deus. É fácil? Não. É dia a dia. É viver esse Deus, né? Então, não é algo que eu vou te dizer assim: faça 2 orações, 2 Pais Nossos, ou leia tal livro, ou faça todo dia. Mas é algo que você vai com a experiência do seu viver, com a sua conexão, e vai fazendo esse vínculo, né? Essa ligação com esse sentir. Como é que você vai começar a se ver espírito? Primeiro, há muita gente nem se entende espírito, né? Nem considera que é espírito. E aí você começa a ouvir que você é um espírito. Tá, sou um espírito. Mas aí, como é mesmo ser e viver um espírito? E você sentir isso mudando na sua relação com você, que começa com você. Isso vai mudando a sua relação com você. Depois começa a mudar a sua relação com o outro, com Deus, com o Deus que a gente tem. Qual é o modelo de Deus? Se eu perguntar o que é Deus para cada um aqui, cada um vai falar uma coisa. E nenhum vai falar o que é Deus mesmo, porque a gente não sabe.
né? A gente não sabe o que é Deus. A gente vai tirando atributo do humano, do nosso vocabulário e definindo, mas de fato o que é, né? Pragmaticamente assim, o que é Deus, a gente não sabe. Então a gente vai saindo desse eu sei alguma coisa e às vezes é preciso tirar mesmo esses conhecimentos, despindo de alguns. Primeiro começa despindo de algumas crenças, de algumas coisas que não nos cabem mais e deixando ir. E a experiência vai fazendo isso, né? O viver é o viver. Então, se perceber espírito é começar a botar essa lente e ir para o viver, ir para a vida, viver as experiências com esse olhar. E aí é uma trajetória, né, individual. A gente, no coletivo, aprende, um auxilia, a gente vê o outro no caminho, mas ela é bem individual. Leem a revista espírita A revista espírita não, desculpa. A revista ULI está cheia de texto bem legal sobre isso. Boa noite. Não sei se posso responder, né? Mas assim, o meu sentir diante da pergunta do irmão aqui, eu sinto assim que Deus, na verdade, se é que pode existir uma verdade exata, né? Ele é único para cada um, sabe? Porque não dá para a gente encontrar Deus fora da gente. Se a gente quer encontrar Deus, a gente tem que olhar para dentro da gente. Uhum. E aí, mas como é que eu faço para olhar para dentro de mim? O que é olhar para dentro de mim? Sabe? Eu sinto que a natureza ela representa tudo. A natureza, ela por si só, ela responde. Em contato com a natureza, eu sinto que a gente consegue se conectar com a nossa verdadeira essência, né? O nosso eu, o nosso interior. O começo é justamente isso, conseguir conectar com a sua essência, né? Em sentir, o primeiro passo é sentir essa espiritualidade, se sentir ser esse espírito. E aí a vida vai se abrindo para esse conhecimento, para as suas experiências que vão se transformando. Quando você vê a sua forma de viver está diferente, né? E de entender a vida, de viver mesmo cada experiência, porque a gente sempre pensa assim, mas na hora da dificuldade, né? Muda até na hora da dificuldade, porque você começa a se ver como autor também, como dono daquilo ali, do processo, e que pode também transformar esse processo, né? E aí passa por uma internalização de conteúdos, de entendimentos, e não de crenças. A crença, a gente passeia por elas, né? Ela, às vezes, norteia nosso comportamento, molda comportamento, mas a transformação vem do sentir. E aí ela se torna natural. Isso se torna natural. Essa consciência, esse modo de ser que a gente pensa ser bom, ser assim ou ser melhor, vai se tornando algo natural e próprio. E não porque, se eu fizer isso, Deus está vendo, ou de alguma forma eu vou ser punido, né? Não é algo de fora, é algo interno, é algo naturalizado. Boa noite. Boa. Ainda com relação a como sentir Deus, né? Eu concordo ali com ela, que é voltar muito para o olhar para dentro de si. E hoje se tem muito, hoje não, sempre, né? Muitas técnicas que ajudam isso, como a meditação, a atenção plena, que é altamente curadora, né? Isso está muito claro para a ciência, né? Os psiquiatras estão assim muito interessados no mindfulness, que é uma técnica de atenção plena, esse olhar para dentro. E tem essa linguagem, né, desse contato com Deus, como união consigo mesmo, é muito antiga. Santa Teresa d'Ávila, ela, né, que era considerada assim a grande doutora da Igreja, escreveu inúmeros livros, né? Ela tem um livro dela que ela mostra esse contato da gente com Deus, desde o iniciozinho, quando você está bem afastada, até quando ela chama assim, de casamento com Deus, quando você entra na alcova, aquela linguagem bem católica, né? A alcova e faz esse casamento com Deus, né? Essa união consigo mesmo, lá no fundo, né? E Jung também, quando traz o conceito de self. Então, por muitos caminhos, a gente vê que é esse encontro com você mesmo. Exatamente. No não é nível fora. Bem mais profundo. E essa é uma mudança
que vem do pensar humano, né? Dessa busca externa o tempo inteiro de se justificar, de se entender, e esse voltar para dentro também é desse convite quando a gente fala entender a natureza espiritual do ser humano, é se entender nessa essência, né? E tem um romance com Deus também, né? De Yogananda, também fala desse processo de conexão com o divino. Só porque a gente tem tempo, né, gente? Eu vou mudar aqui de slide, mas só para falar um pouquinho dos livros, né? Então, a gente tem os lançamentos aí da obra, os 5 livros básicos considerados, que são os livros dos Espíritos, que eu já falei dele, que tem a parte filosófica, né, do Espiritismo. O Evangelho, o livro dos Médiuns, que foi depois, um livro que tem a parte que eu também já expliquei um pouco, que ele fala dos processos mediúnicos, do como cada fenômeno acontece, se dá, né, a natureza disso, que não é algo sobrenatural, nem um milagre, nem de outro mundo, mas da natureza da matéria sendo impulsionada por quem? Pelo espírito. Então, se o espírito ele impulsiona a matéria e ele movimenta essa matéria, todos esses fenômenos se tornam algo, né, da natureza do próprio espírito, que somos nós também encarnados. Então, esse livro, para mim, assim, para quem quer estudar mediunidade, comece na base do Livro dos Médiuns, que tem todo um conteúdo muito interessante, muito importante para se entender como médium. O Evangelho segundo o Espiritismo nasce, né, para trazer conteúdos cristãos, a ética cristã para o Espiritismo, mas não para trazer uma religião, um cristianismo, né? Dogmas ou sacerdócios, não nesse aspecto, mas a ética cristã, né? O ensinamento cristão. E o Céu e o Inferno ele fala das predições, né? Explica as mudanças, morte, desencarne, todo esse processo que acontece, como acontece, e depoimentos de espíritos, né, falando desses processos que acontecem, né, de desencarne, de como foi essas impressões de vários espíritos. E o último é a Gênese, que fala dos milagres, fala da cosmologia. Para mim, foi o livro que me fez assim, fincar o pé no Espiritismo, porque eu estava justamente no momento pensando assim, o que essa religião quer falar, o que essa ciência quer falar, que eu fico aí um para um lado, um para o outro, quem está certo, quem está errado, né? E ler a Gênesis é como juntar esse quebra-cabeça, né? Porque ele explica como o espírito manipula a matéria e muda e transforma e cria, né, toda essa evolução que caminha junto de espírito e matéria. Então, muito interessante também que é a Gênese. Depois do desencarne de Kardec, ainda foi publicado obras póstumas e ainda tem as revistas espíritas, né? São 12 volumes que são compilados de todo o processo de discussões, de contestações, porque não foi um conhecimento que ele escreveu, ficou lá posto e pronto, né? Houve muita discussão, muitas oposições, e cada vez que vinha uma ideia de oposição, ele vinha com um estudo mais contundente, e isso foi só dando bases, dando estrutura para todo o conteúdo, né? Ele foi, na verdade, se estruturando, e não foi à toa que Kardec disse que o Espiritismo não está pronto, essa obra não está pronta, que é progressista e que caminha com a ciência, que se amanhã a ciência provar alguma coisa contrária ao que está dito ali, que a gente fique com a ciência, né? Então, é a segurança de quem trouxe um viés mesmo e claro que a gente tem que pensar que foi para uma época. Os próprios espíritos que trouxeram aquelas comunicações eram espíritos daquela época. Os mesmos espíritos já passaram mais de 200 anos, né? O que será que eles diriam hoje, né? O que será que eles trariam a mais hoje? Então, esse é o nosso papel, porque assim, quem vai tornar essa doutrina, esse conhecimento atualizado? Nós, né? Nós espíritos, seja aqui trabalhando, estudando e fazendo movimentar o conteúdo de lá para cá, seja os espíritos que vêm também, né,
ampliando esse conhecimento. Então, uma obra, um conteúdo que é próprio fala de um ser que evolui, ele não tem como estagnar, né? Não tem como não ter uma continuidade. A sociedade de hoje não é a sociedade de 200 anos atrás, né? A diversidade que a gente vive hoje em todos os aspectos não é a sociedade de 200 anos atrás. Então, muita gente pergunta assim, o que Kardec falou de determinados temas que são de hoje? Ele não falou, ele não tinha nem como falar naquela época, né, de muitos temas, e nem teria como falar de tudo. Mas nos cabe trazer esses conteúdos com o olhar de espírito que somos, né, e pensando como espíritos e atualizando. Então, o espiritismo, ele alicerça nesse tripé, nesse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, né? A parte científica, que traz, né, a observação, a experimentação, uma ciência, né, intuitiva, e está bem na base dos fenômenos. A filosofia, que é esse falar do quando, né, de como surgimos, de destino, de entender a natureza das coisas, como as coisas acontecem, né? Entender como são as coisas e por que são assim, para que também, né, são assim. A parte religiosa, que tem um cunho, como nossa colega ali falou, né, dessa questão da religião. A religião, para o espiritismo, é um convite para integrar ao divino, né? Então, assim, por mais que a divulgação do espiritismo tenha tomado muito esse cunho, muito mais religioso do que científico, do que filosofia, né, ela não perde esse tripé. Eu acho que cabe esse caminhar de entendimento dessa definição de ser humano, para que a ciência também possa começar a enxergar muitas questões hoje com esse viés. É claro que a gente tem, né, timidamente, como Silvana, né? Silvia ou Silvana? Silvia falou assim da psiquiatria. Então, a gente já vê áreas da ciência mudando um pouco esse olhar, né? Apesar de ainda não ser uma definição, e para muitas abordagens, para muitas teorias, a gente está definindo ainda corpo humano e cérebro. Somos estudados assim, né? Às vezes até em algumas abordagens da própria psicologia. Então, a religião, ela acabou sendo uma chave que fez esse divulgar, né, esse pulverizar do espiritismo e esse consolidar do espiritismo por esse viés do religioso, mas que a gente precisa observar esse viés do moral, porque o objetivo do espiritismo não é só uma transformação moral, isso é reduzir muito todo o potencial de transformação que você entender a natureza real do ser humano, né? Para a área médica, para a área, né, para todas as áreas do pensamento humano. Então, é trabalhar num aspecto só, é enviesar, né? Pensar que o espiritismo só como uma religião. E mudar também alguns conceitos, como eu já falei também, de religiões anteriores que vieram para dentro desse espiritismo e que a gente acaba estabelecendo também como normas, porque temos ainda esse pensar, né, da necessidade do ritual, muitas vezes, né, dos apegos e desses processos que são dessa ideia de lidar com Deus que tanto buscamos e tanto tentamos, né, nos ajustar aí nesse processo de entender Deus de alguma forma. Então, o religioso, ele tomou esse lugar, mas a filosofia tem o seu lugar, a ciência tem o seu lugar, mas ainda é preciso expandir muito e aceitar, né? A ciência ainda precisa entender o ser humano como essa visão de definição de ser espiritual. Apesar de ter surgido na Europa, né, em Paris, a maior propagação que a gente tem do espiritismo é no Brasil. O espiritismo é um dos países com maior número de centros espíritas, e a maioria dos centros espíritas de fora do Brasil são dirigidos e coordenados por brasileiros, né? A gente até tem uma extensão da URI, que é no Canadá, e tem a ULEAD,
que, né, tem pessoas de todo, eu vou dizer do mundo, porque tem de vários países, mas é uma religião que a França, né, pariu, e é um conhecimento que pariu lá e criou aqui, se criou aqui no Brasil. Então, aqui atribuímos, né, muito ao processo do próprio viés religioso, que difundiu muito. Ao chegar aqui, não era uma época o momento social que o Brasil vivia, né? Poucas pessoas tinham um poder aquisitivo e domínio de estudar textos em francês, porque era tudo em francês, né? A doutrina ela foi toda escrita em francês. Então, ela era restrita a uma classe, né? E quem foi que fez esse espiritismo vir para uma linguagem mais popular, claro, sem perder o conteúdo, sem perder o valor do conteúdo, foi Chico Xavier, né? Desde 1931, publicou mais de 400 livros que detalham muitas coisas, né? Muitos desses fenômenos, sobre como é reencarnar, sobre como que funciona um processo de mediunidade, sobre as interações, sobre a chegada no mundo espiritual, sobre planejar voltar, né? Então, assim, ele traz muito conteúdo que vai na explicação. Então, não é mais assim, eu acredito na vida espiritual. É como é esse processo, é como que isso acontece, como que isso se dá, como o espírito acopla no corpo, né? Como se dá esse processo de um conteúdo ficar guardado. Onde fica tudo isso? Como funciona tudo isso? Então, esse olhar de ciência que a gente ainda não enveredou, né? De estudar o ser humano com esse olhar, por como que, ao desencarnar o corpo, o que transporta essa memória, né? Como que essa memória se processa quando não existe o corpo físico, porque o espírito sem corpo continua seus movimentos aí, né? Ontem, na terça, eu ri muito que a aluna falou assim, o morto, eu falei, gente, ele está mais vivo que tu, e você está chamando o espírito de morto, né? É vivo, ele faz todas as experiências que ele pode viver, claro, que não depende do material, mas é uma continuidade, né? Então, como isso acontece, né? Cadê a gente, hoje, voltar o nosso olhar para pensar isso, né? Pensar, poxa, como que se dá isso? Essa continuidade, a mediunidade, como é que eu posso ter essa conexão maior com a vida, sendo que eu sou esse médium, esse ser que pode se conectar com a vida de uma forma muito mais ampla, que não é só um viver material, comer, dormir, trabalhar, né, dar conta de coisas dessa vida da matéria. Então, olha o quanto, né, expandir esse pensar, expande também uma forma de viver, né? Expande amplia uma forma de ver e viver a vida. Então, o espiritismo se propagou, se consolidou e também atribui-se, né, o processo de miscigenação, a nossa etnia, a nossa mistura, na verdade, de etnias, né? Porque nós somos uma mistura, né? Vinícius não está aqui, ele fala assim, meu marido, ele fala assim, que brasileiro não tem cara, né? Que a gente é uma mistura. Nós somos, né, uma mistura de três: africano, os povos originários e o povo europeu, né? Que nem foi só um, né? Teve o italiano, de vários povos. Então, assim, nós somos essa mistura. E a espiritualidade aqui, existe uma sensibilidade muito maior, até para a mediunidade, né? Então, a mediunidade fez o espiritismo se tornar assim, ainda eu vejo, né? Eu sinto, eu vejo. Então, ajudou nessa consolidação também, pela experiência, né, de viver a própria mediunidade. Então, esse caminho aí que o espiritismo tomou, né, da Europa para cá. Então, falando desse caminho, a gente... Eu acho que eu tenho... Falando desse caminho, a gente começa lá pelos estudos experimentais, por aquela época que era preciso bater mesmo, né, se mostrar, e que era necessário o espírito mostrar, uma época de muitos fenômenos de efeitos materiais, né, efeito físico.
A divulgação, né, que passa por todo esse processo que a gente falou, livro queimado, né, questões de religiosas, a chegada no Brasil e essa disseminação, essa capilaridade, uma consolidação, né, já tem um lugar consolidado, não é mais... É interessante que, assim, eu fiz esse curso aqui a primeira vez, meu curso, ciclo 1, nem tinha a ULI, foi em 2002. E ainda as pessoas que vinham eram muito contestando a existência, né? Naquele sentido do querer comprovar, ainda tinha muito isso. E hoje a gente vê que as pessoas já têm esses princípios muito mais em si mesmo, né? Naturalizado já, de uma forma, né? O entendimento do que é o espírito. E os princípios espíritas, eles estão, de alguma forma, tão divulgados que você assiste muitos filmes, né? Até novela. Tem sempre uma coisa, apesar de não ser espírita, né? De não ter essa edge de estar falando do espiritismo, mas como esses princípios estão, de alguma forma, né? Já bem pulverizados. Vou lembrar outra fala do próprio Kardec, né, andando no ar, que ele diz que o espiritismo anda no ar, né, na natureza das coisas. Então, ele está na natureza das coisas. Então, a gente falta apurar e aprofundar esse olhar, nesse entendimento. E é isso que essa continuidade que a gente busca fazer sempre aqui na ULI. Está sempre voltando o olhar para esse espiritual, para esse entendimento de algo que é prático, que é para ser vivido, né? Não idealizado, não algo do místico, não é para uma salvação, não, mas para o entendimento de si mesmo, né? Para entender, se entender no seu próprio processo, mas se entender também diante de toda a vida, né? Todos os processos que envolve o viver. E esses são os princípios básicos, né? Se a gente for olhar lá nos livros básicos, eles trazem esses 7 pontos da existência de Deus, né? E aí passa para aquele convite que a gente tem trazido sobre o que é esse Deus, né? Como a gente hoje deve repensar esse Deus. E aí eu vou deixar a cabeça de vocês que estão aí se perguntando de Deus, falando de Deus, porque semana que vem é a aula Deus, né? Então, espaço para vocês trazerem vários questionamentos, né? E começar a entender e atualizar, porque assim, hoje a gente fala dos princípios ali, mas as próximas 19 aulas é um aprofundar desses princípios, né? É um mergulhar nesses princípios, não só no entendimento deles, né, quanto, como a gente, vou repetir a palavra aqui, como uma crença, uma teoria, um dogma, mas no entendimento do que, de verdade, para o espírito é tudo isso, né? É saber que existe um Criador, é saber que não só existe espíritos, mas eu sou o próprio espírito, né? Eu sou, a minha natureza é essa, eu não sou só um corpo, eu sou o espírito, e que isso aqui é essa interação, né, do corpo com a matéria, entender o que é esse processo de evolução, que muitas vezes está enviesado para um sentido de perfeição moral, né, que o evoluído é aquele que é bom, que é anjo, né, uma angelitude, e a gente vai mergulhar em outras perspectivas desse conceito de evolução, entendendo que evolução ela é a nossa busca por aprender, né, por integrar aprendizados e habilidades que nos permitem viver melhor, né, lidar melhor com as nossas próprias experiências, com esse ampliar de consciência que faz a gente, né, entender nossas experiências, estar presente nas nossas experiências, que não é um outro, né, que não é algo externo que nos acontece por acaso, mas que nós somos coautor daquela realidade ali, né? Então, aquela realidade está dizendo para a gente quem a gente é, em que momento evolutivo a gente está, em que processos a gente está precisando melhorar nossas habilidades para essas experiências, viver melhor essas experiências.
né? E aí a gente entra na reencarnação, né? Não como algo assim, é uma lembrança da infância, né? É uma crença reencarnacionista, mas e eu diante disso tudo? O que eu posso fazer por mim nesta encarnação e o que eu posso já pensar para mim, para a próxima? Né? É possível pensar a sua próxima reencarnação, é possível já trabalhar com vistas a essa, né, imortalidade. A mediunidade, como eu já falei também, como uma ferramenta de evolução, não é uma ferramenta, não é uma faculdade que nos permite só, eu vou no centro espírita, o médium é quem vai no centro espírita e se comunica. Não, nós somos médiums na vida. E entender essa mediunidade, né? Essa conexão que é com o espiritual, é entender todas essas habilidades que a gente tem e mergulhar nos nossos próprios potenciais que estão aonde? Em nós mesmos, né? A gente já viveu muitas coisas que hoje a gente pode estar se debatendo. E aí a gente pensar assim, integre isso, né? Se compreenda nesses conteúdos, que você vai entender que você tem potencial para viver aquilo, para lidar com aquilo, né? Já fomos tudo isso muitas vezes, né? E aí a gente ainda se debate em muitos processos. A moral cristã, já falei, como uma ética, né? Quando a gente entende uma ética do espírito, a gente está falando de uma ética que é uma baliza, né? De como a gente pensa, de como a gente sente, de como a gente age. E o exemplo dessa ética é o Cristo, né? Então, vocês vão ter um ciclo também que fala desse processo, desse ser cristão, né? Que não é uma questão de religião imposta, mas é algo que deve estar na sua consciência, né? Que vira uma religião pessoal. E a pluralidade dos mundos, como dizer que o Espírito ele habita todo o universo. O universo está para o Espírito, é criação do próprio Espírito, né? Então, é totalmente povoado. Então, são esses os princípios. E para encerrar o conteúdo de hoje, porque hoje é um dia também, né, de conhecer um pouco a equipe, da gente fazer uma dinâmica aqui com vocês, né, Marim? De chamar o povo para frente. Então, eu encerro com esse... Qual é o ponto central do Espiritismo? Então, hoje, eu quero só que vocês pensem assim nesse mantra, né, de que o principal papel e de que o principal objetivo de estudar e entender esse conteúdo, toda essa abordagem, é integrar essa imortalidade, né? É entender que você é um espírito e que você é imortal. E que essa doutrina, na verdade, não é mais uma religião, não é mais um conjunto de regras, né, para te nortear, para você seguir. Na verdade, é algo para libertar. Para libertar de crenças, para libertar de culpas, para libertar de medos da morte, de medos outros, né, para libertar de tudo aquilo que a gente acaba carregando, né, como resquícios e achando que o mecanismo da vida é um mecanismo só de você fez, você paga. Não. A gente pode entender e aprender diferente, né? A gente tem diversas formas e possibilidades de aprender com aquilo que a gente vive, com o que a gente, né, tem de experiências, com a realidade que a gente constrói e transforma. Então, eu encerro falando de novo, né? Eu sou um espírito imortal. E sejam bem-vindos.